graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite. Estamos dando início mais uma vez ao nosso live culto, ou culto live. Obrigado a cada um de vocês que estão conosco nessa noite. Eu peço a vocês que vocês continuem enviando aí convite para os amigos de vocês, para os irmãos, para a família, para todos os familiares, para que a gente possa todos nos conectar nesse momento na palavra do Senhor e possamos aprender um pouco mais do Senhor em nome de Jesus. Pai querido, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus. Tu és maravilhoso, é o Senhor que nos sustenta, Pai. É o Senhor Deus que enriquece, Senhor Jesus, as nossas vidas com a tua presença. E eu clamo a ti nessa noite, Jesus, por todas as pessoas que já estão conectadas aqui, Senhor Jesus, no Instagram, no Facebook, e todos os outros que ainda vão se conectarem, ó Pai Santo, para que juntos possamos glorificar o teu santo nome, para que juntos possamos adorá-lo, Pai, a beleza de tua santidade. Estamos aqui, ó Deus, para glorificar o teu santo nome e não para engrandecer a nós mesmos, ó Pai. Então, em nome de Jesus, que o teu Espírito venha estar abrindo os olhos e ouvidos, ó Pai, de cada um nessa noite, para que nós possamos, ó Deus, entender, ouvir e enxergar o que o Senhor tem, Deus, a entregar a cada um de nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sinta-se à vontade em nosso meio, Pai. Espírito Santo, Tu tens liberdade aqui. Senhor, Santo
bem mais que um desejo. Tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias, bem mais que um desejo. Tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti. Manancial, única fonte de vida, tu és. Manancial, única fonte de vida, tu és. A luz. Oh Pai, venha ser a mudança, Senhor, que nós desejamos no mundo, Pai. Que essa mudança possa se manifestar em nós, Pai. Que possa manifestar na minha vida, Senhor. Eu sinto o teu vento soprar, a tua glória se manifestar. Eu posso ver o teu poder tomando conta do lugar. De braços abertos estou, coração rendido em teu altar. Uma coisa te peço, vem me transformar. De dentro pra fora, de dentro pra fora, transforme o meu ser. De dentro pra fora, de dentro pra
Aleluia, glória a Deus. Quero aproveitar para mandar um abraço para o irmão lá do Maranhão, o Raimundo, que está assistindo a gente nesse momento, o Raimundo e a Fernanda. Que Deus continue a abençoar todos vocês, toda a tua família, em nome de Jesus. Amém? Então que nós possamos nessa noite glorificar o nome de Deus. Estamos aqui para falar de Deus, para falar do que Deus tem mostrado a cada um de nós, do que Deus tem feito no meio do mundo, dos tempos. De acordo com a palavra de Deus, nós sabíamos que algumas coisas iam fugir do nosso controle. E estamos aqui nessa noite para adorar o santo nome de Deus. Em nome de Jesus, quero convidar os irmãos a abrir a Bíblia de vocês no livro de Salmo 119. A gente vai ter uma leitura um pouco extensa nessa noite, então tem que ser mais acelerado. Mas que o Espírito de Deus venha ter total controle, total domínio de nossas vidas, total domínio de nossas ações, que nossos pensamentos estejam direcionados à adoração ao Senhor, em nome de Jesus. E a gente vai ler o capítulo, Salmo 19, do versículo 1 até o versículo 20. E o versículo 1 diz o seguinte: Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam os seus estatutos e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade, andam em seus caminhos. Tu ordenaste os teus preceitos para que diligentemente os observássemos. Versículo 5: Quem dera os meus filhinhos, os meus caminhos fossem dirigidos, de maneira que eu pudesse observar os teus decretos. Então não ficaria envergonhado, atentando para todos os teus mandamentos. Eu te louvarei com o coração reto, enquanto aprender as tuas justiças, as tuas justas leis. Observarei os teus decretos. Não me desampares totalmente. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. De todo o meu coração te busco. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-me os teus decretos. Com os meus lábios declaro todas as leis da tua boca. Folgo mais com o caminho dos teus estatutos do que com todas as riquezas. Em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos. Deleito-me nos teus decretos. Não me esquecerei da tua palavra. Faze bem ao teu servo e viverei. Guardarei a tua palavra. Desvenda os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. A minha alma está consumida e anelos, ou desejo intenso, esse anelos, pelas tuas leis em todo o tempo. Amém. Pai querido, obrigado, Jesus, pela tua palavra, Pai, por ela estar disponível a nós. Nós queremos nessa noite, Pai, aprender mais do Senhor.
E nós queremos, ó Senhor Jesus, que o Teu Espírito venha estar nos guiando, venha estar nos mostrando, ó Senhor Jesus, a boa e perfeita vontade do Senhor, para que nós possamos viver em abundância, para que nós possamos ter uma vida em abundância no Senhor. Então, irmãos, eu fiz essa leitura do versículo 1 até o versículo 20, mas poderia ler todo o capítulo, um capítulo rico. O capítulo ele é muito conhecido pelo tamanho dele, as pessoas sempre expressam o tamanho desse capítulo. Mas eu quero dizer para vocês que esse capítulo e esses versículos lidos são muito ricos. Tem muitas informações, muitos ensinamentos. E eu aproveitei para ler ele porque eu quero falar, na verdade, nas promessas do Senhor Deus. E a palavra de hoje é vivendo as promessas de Deus. Eu quero aproveitar e falar um pouco da história, falar o que Deus prometeu e o que Deus cumpriu e o que Deus promete, Ele sempre cumpre. Deus, Ele nunca deixa uma promessa dele sem cumprimento. E eu vou voltar um pouco no tempo, porque para falar de promessa eu tenho que voltar um pouco e lembrar algumas promessas que desde o início foram feitas por Deus aos homens, aos patriarcas e outras pessoas mais. Na Bíblia está cheio de promessas de Deus, promessas que Ele fez e promessas que Ele cumpriu. E eu quero lembrar aqui nesse momento da promessa que Ele fez a Abraão. Não poderíamos esquecer de Abraão. Abraão, um homem que morava em Ur dos Caldeus, e em certa ocasião ele saiu de Ur e foi para a terra de Harã, onde Deus chamou ele, e ele saiu de lá. Mas lembrando que Ur dos Caldeus e Harã, duas cidades, essas duas cidades elas eram cidades pagãs, cidades que eles adoravam não ao nosso Deus, mas eles adoravam ao Deus da lua. E Deus fez esse chamado a Abraão, e Abraão ele foi, e Deus falou para ele uma coisa interessante, que está lá no livro de Gênesis capítulo 12, no versículo 1 e o 2, ele fala para Abraão, que não era Abraão ainda, era Abrão. Ele fala para Abraão: olha, sai da tua terra, da tua parentela, sai da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão, ele aceitou. E Abraão, ele saiu da casa do seu pai e caminhou em direção daquela terra que Deus tinha prometido para ele. E ele levou consigo a esposa, levou um sobrinho também, e levou todos os servos que ele tinha, servos e servas. Abraão, ele era um homem bem-sucedido, ele já tinha as riquezas dele conquistadas, mas ele foi porque ele obedeceu a palavra de Deus. E Deus falou no versículo 2 do capítulo 12 de Gênesis, ele fala o seguinte: eu farei de ti uma grande nação. Essa foi a promessa que Deus fez a Abraão: farei de ti uma grande nação e engrandecerei o teu nome. E Abraão, ele acreditou naquilo e ele foi. E Abraão, ele teve algumas circunstâncias que aconteceu na vida dele, naquela caminhada, para que ele recebesse, para que ele conquistasse a bênção da promessa do Senhor. Mas eu quero falar mais, não só de Abraão, eu só quero fazer aqui, falar um pouco de algumas promessas mais que Deus fez. E Deus fez também umas promessas, fez promessa também a um outro homem bem conhecido da gente, que a gente tem sempre lido a respeito dele, que o nome dele é Moisés. Moisés, um homem que nasceu no Egito, nasceu como escravo e cresceu como príncipe. E depois de algum tempo ele fugiu do Egito por ter assassinado um guarda. E ele ficou em certo lugar, e ele casou, ele constituiu família, e Deus apareceu para ele em Horebe e falou para ele ir lá, voltar no Egito e libertar o povo de Israel que estava cativo. Então Deus fez mais uma promessa para Moisés, fez uma promessa de libertação a Moisés. Ele fez uma promessa a Abraão de engrandecer o nome dele, de fazer ele pai de multidões, de fazer dele uma grande nação. E fez um para Moisés, dizendo: ó Moisés, eu vou te fazer libertar o meu povo. Tu vai tirar meu povo que está cativo no Egito.
E Moisés acreditou naquilo. E Moisés, ele até teve certa dúvida no decorrer dos dias dele, mas ele resolveu fazer. Ele saiu. Isso está lá no livro de Êxodo, capítulo 3, no versículo 17, vai falar a respeito disso. E eu quero falar também de Josué. Josué, o homem que era o segundo na liderança. E lá no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 5 em diante, vai falar o que Deus disse para Josué. No versículo 1 ele já fala para ele que Moisés morreu e que ele vai assumir a função de Moisés e vai fazer com que aquele povo entre na terra prometida. E eles estavam ali à margem do rio Jordão. E Deus disse: você vai atravessar e você vai levar meu povo. Mas não tenha medo, porque eu serei contigo. Deus, ele prometeu ter cuidado e prometeu dar conquista a Josué. E Josué, ele encarou isso. Josué teve as situações difíceis. Moisés teve as situações deles complicadas também no decorrer dessas promessas. Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus, ele tem promessa para nós. Mas a promessa de Deus, ela não é só prometeu e você vai receber. Você tem que querer, você tem que desejar, você tem que fazer algo. Você vai passar por circunstâncias que você talvez não quer passar. Mas Deus, ele te honra. Deus, ele nos honra, porque ele faz se realizar essas promessas em nossas vidas. E eu não posso esquecer também de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Um homem que Deus fez uma promessa para ele. Está lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, lá pelo versículo 13. Deus, ele promete uma coisa interessante. Deus, ele fala para ele que vai fazer dele uma descendência real, uma descendência de reinado, uma descendência que vai ter reis no nome de Davi, na descendência de Davi. E Davi também acreditou naquilo, e as promessas começaram a se realizar, e as promessas começaram a se cumprir na vida desses homens e na vida de toda a nação de Israel. E eu quero dizer algo interessante. Essa promessa feita a Abraão é uma promessa que alcança a nossa igreja de hoje. É uma promessa eterna, uma promessa que tem muito a ver com o cristianismo. E Jesus faz parte dessa promessa. Jesus faz parte de todas essas promessas. Promessas de Abraão, promessas de Moisés, a promessa de Josué e a promessa também de Davi. Eu falei a respeito dessas promessas porque eu quero falar a respeito da maneira que nós temos que viver de acordo com as promessas de Deus. Se você quer receber as promessas de Deus, se você quer vivenciar a promessa de Deus na sua vida, nós temos que voltar aqui para esse capítulo 119 de Salmos e ver tudo isso que foi lido, a maneira, o que esse salmista fala, a forma que ele diz para Deus. Ele fala que vai guardar a palavra de Deus no coração para que ele não peque contra o Deus Altíssimo. E que nós, nesses dias, possamos fazer isso. Eu vou pedir para os irmãos abrir a Bíblia em outro ponto. 1 João, capítulo 2. Eu vou falar de 3 promessas. Eu coloquei essas promessas que aconteceram lá bem mais atrás, no início de todas as coisas. Mas eu quero falar a respeito de 3 promessas. Essas 3 promessas foram feitas já no tempo de Jesus. Promessas essas que nós temos que buscar. Que nós temos que buscar o resultado. Nós temos que crer, nós temos que confiar no que Jesus prometeu a cada um de nós. E essa primeira promessa fala de salvação. A segunda promessa fala do Espírito Santo, que é a promessa do Espírito Santo. Promessa essa cumprida. E fala também na terceira promessa, uma promessa de vida plena. Mas eu quero comentar agora a respeito da primeira promessa, a promessa de salvação, que está aqui falando no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 25. Vai dizer o seguinte: esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Cristo, ele fez essa promessa de salvação a cada um de nós quando ele se entregou naquela cruz. Ele cumpriu, assim por dizer, ele cumpriu. Ele não fez, ele cumpriu a promessa de Deus de salvação.
Porque essa promessa de salvação ela foi bem antes, lá no Éden ainda, quando Deus fala que eu farei inimizade entre tu e o filho da mulher, a semente da mulher, porque tu ferirá o calcanhar e ele te pisará a cabeça. Isso fala claramente de salvação, fala de vitória, fala do que Jesus ia fazer em relação ao diabo. O diabo, ele confiava que iria ganhar aquela batalha, iria ganhar aquele duelo, e planejou a morte de Jesus, e aquela cruz, ela nada mais representa do que a salvação dos homens, a salvação pela cruz de Cristo. E ali Jesus, ele pisa na cabeça do diabo e nos dá autoridade para andar nessa terra, falando, salmodiando, louvando, clamando pelo nome do Senhor Jesus, pelo santo nome do Deus Altíssimo, para que nós possamos sempre permanecer firmados no Senhor. Então, no Salmo 119, ele fala que nós temos que olhar os caminhos, os preceitos, as leis do Deus Altíssimo, para que nós possamos permanecer nas promessas de Deus. No versículo, eu não vou nem abrir, mas no versículo 10, no versículo 9 do capítulo 10 do livro de Romanos, ele fala algo bem interessante. Ele diz que aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus morreu e ressuscitou, aquele que confessa o nome do Senhor Jesus, ele é salvo. E nós precisamos todos os dias nos arrepender dos nossos pecados. Todos os dias nós temos que olhar os caminhos que nós estamos trilhando, se é esse o caminho que lhe agrada o coração de Deus. Nós precisamos entender que Jesus é o único caminho. Nós precisamos entender que sem Jesus nós não conseguiremos viver a promessa de Deus de salvação em nossas vidas. Eu sei que às vezes a gente fica meio pensativo, será que é isso? Por que essas situações, por que essas circunstâncias têm acontecido? Se Deus existe. Isso a gente tem ouvido muito no decorrer desses dias, principalmente, nos dias maus. Mas eu quero dizer uma coisa, igual Deus falou a Josué, não tema, não te aterrorize com nada, porque eu sou contigo. Essa é a palavra que eu digo a toda a igreja de Jesus nessa noite. Toda a igreja batista Rede Almar nessa noite, e todos os irmãos que não fazem parte ou ainda de nenhuma igreja, que não se converteu ao Senhor Jesus, eu quero dizer para você, tenha de bom ânimo, confie no Senhor, entrega a tua vida ao Senhor Jesus, porque sem Jesus não há salvação. Então a promessa de Deus de salvação chama-se Jesus Cristo, e nós tivemos Jesus Cristo conosco, naqueles dias que ele teve sobre a terra e ensinou os discípulos, e hoje nós vivemos em dias não tão semelhantes aos dias dos discípulos, mas hoje nós podemos fazer o que os discípulos faziam naquele tempo, reconhecer o nome de Jesus e pregá-lo em toda a terra, que nós possamos manifestar a glória de Deus, confiantes na promessa de Deus para nossas vidas. Nós temos que viver as promessas de Deus todos os dias. Nós não podemos nos abalar, não podemos nos sentir presos, porque Deus, ele nos libertou. Jesus, ele fala para nós colocar sobre ele o nosso fardo, porque o fardo dele é leve, e é esse o fardo que ele coloca sobre nós. Nós temos que fugir da legalidade do pecado, nós temos que entregar nossos caminhos ao Senhor, nós temos que olhar os caminhos que Deus quer que nós trilhemos. Nós temos que guardar a palavra do Senhor no nosso coração para que nós não venhamos pecar contra Ele. Então que nós possamos nesses dias nos deleitar na salvação que o Senhor preparou para nós. Nós precisamos nos preparar a cada dia. Nós precisamos conhecer a cada dia o que Deus tem a oferecer a nós. O que Ele tem oferecido a nós. E o que nós temos feito com o que Deus tem oferecido a cada um de nós. Porque todos os dias, quando você levanta pela manhã, você tem que agradecer ao Senhor por isso, porque é uma nova oportunidade. Nós estamos vivendo tempos difíceis, é verdade. Mas toda dificuldade, ela finaliza em Jesus Cristo. Ela finaliza na nossa salvação, se nós prosseguirmos, se nós não desistirmos, mas se nós continuarmos firmados
naquele que nos chamou, naquele que fez todas as coisas para que nós pudéssemos estar aqui nesse lugar nessa noite, para que nós pudéssemos estar aqui na terra nessa noite ainda. Eu quero falar agora a respeito da promessa, a segunda promessa. Eu falei da primeira promessa, que é a salvação. Agora eu quero falar da segunda promessa, a promessa do Espírito Santo. Eu estou falando nessa ordem, primeira e segunda, mas eu peguei e separei algumas promessas, porque o tempo não daria para me falar de todas as promessas que tem na Bíblia. Então eu selecionei essas 3 promessas feitas ao homem. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia mais uma vez no livro de Lucas, lá no capítulo 11. Lucas capítulo 11 vai falar um pouco a respeito de essa promessa que Deus fez a nós. Lucas 11, versículo 13, diz assim: se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que a pedirem. Oh, aleluia, glória a Deus. Essa é a vitória que Deus tem nos dado. Se nós pedirmos ao Senhor, se nós clamarmos ao Senhor, Ele concede a nós o Espírito Santo. A palavra de Deus fala que ninguém diz que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. E nós vemos que o mundo está cheio de pessoas que ainda não têm a convicção do que o Senhor é, do que Jesus fez. Mas nós, como os filhos e servos de Deus, nós que fomos feitos filhos de Deus, pela palavra do Senhor Jesus, pelo que nós falamos, pelas nossas confissões ao Senhor, pelo nosso amor que nós temos oferecido a Ele, que não chega nem aos pés do que Ele fez por nós. O Espírito Santo, Ele veio sobre nós e Ele vem sobre nós. Lá no versículo 24, no capítulo 24, no mesmo livro de Lucas, vai falar o seguinte. Lucas capítulo 24, no versículo 49, diz o seguinte: envio sobre vós a promessa do meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Olha só, eu estou falando de promessas, mas as promessas elas se cumprem quando você obedece. Quando nós obedecemos o que o Senhor tem falado a cada um de nós. Aí que vem a diferença, aí que vem a transformação, aí que vem a renovação, aí é que vem o que Deus quer preparar em nós. E às vezes as situações têm feito isso dentro de nós, porque Deus ele tem permitido. Quando ele fala aqui no versículo 24, no versículo 49 do capítulo 24, fica na cidade. Jesus ele dá uma ordem, não saia. Fica na cidade, espera. Tenha paciência. Não seja como os tolos, que não confiam. Confia no Senhor. Confia na palavra que eu estou te dando. Essa é a palavra de Jesus, porque foi Jesus que falou aos discípulos. Ele disse, fica na cidade, que o Pai ele vai enviar o Espírito da promessa a cada um, e ele vai revestir a igreja de poder. A igreja do Senhor não pode fugir nesses momentos de guerra, nos momentos de crise. É nesses momentos que a igreja do Senhor tem que aparecer. É nesses momentos que a igreja do Senhor tem que evoluir. É nesses momentos que a igreja do Senhor tem que lutar. Eu me lembro que quando o povo de Israel estava voltando da Babilônia, se não me falha a memória, da Babilônia, não a Babilônia, mas da Assíria, por aí assim, eles começaram a construir os muros. No livro de Neemias, eles começaram a construir os muros e os inimigos começaram a atacar. Começaram a lutar contra eles para que eles não conseguissem construir aquela muralha, aquela proteção. E Neemias disse, vamos fazer o seguinte, trabalha com uma mão e fica armado, fica com a arma na outra.
segura a espada com a outra. E é isso que nós temos que fazer, irmãos. É isso que nós temos que fazer nesses dias. Nós temos sido atacados de todos os lados. A mídia tem falado tantas coisas a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito da palavra de Deus. E às vezes a gente tem ficado calado, tem aceitado isso. Não estou dizendo para que nós entremos em discussões, não. Nós só precisamos permanecer firmados. Nós só precisamos esperar no Senhor. Deus, Ele quer que nós esperemos o tempo dEle e não o nosso tempo. Porque o nosso tempo, ele não é nada comparado ao tempo de Deus. Por mais que às vezes a gente ache que não, é o meu tempo, é eu que faço, é eu que vou viajar dia tal, é eu que vou fazer coisa amanhã. Nós não sabemos disso. Mas Deus, Ele preparou todas as coisas. A resposta certa, ela vem de Deus. A nossa confiança tem que ser nas promessas de Deus e não nas promessas do homem. Eu sei que tem sido difícil, porque eu tenho vivido isso. Eu tenho vivido isso na minha casa, na minha família. E eu creio que todos os pais, ou maior parte dos pais, maior parte das famílias da terra hoje sofrem uma dificuldade. Mas o que nós temos que fazer? Nós temos que desesperar? Não, a palavra de Deus diz: espere. Espere no Senhor. Porque só no Senhor há solução, só no Senhor há salvação, só no Senhor há resultados, só no Senhor tem promessa cumprida em nome de Jesus. Então que o nosso coração, irmão, possa receber o Espírito Santo, que nós possamos ser revertidos a cada dia, que nós possamos, com o revestimento do Senhor, a cada dia ser firmados naquilo que o Senhor propôs a cada um de nós, porque nós não podemos ser negligentes e buscar as coisas que o mundo tem oferecido de qualquer jeito. Mas nós temos que buscar a presença de Deus. Busquemos o reino de Deus em primeiro lugar, e as demais coisas elas vão ser acrescentadas a nós. Não que nós devemos buscar o reino de Deus porque nós queremos bênçãos sem medidas. Não! Nós temos que buscar o reino de Deus porque nós queremos Deus unicamente, e mais ninguém. Porque é Ele que vai nos ressarcir de todas as coisas. Nós não podemos ser medíocres e nem negligentes em relação a isso. A gente às vezes acha que Deus ele é apenas um empregado, nosso servo, onde eu peço, e Ele tem que dar. Não, não é assim. Deus ele nos ordena a fazer algo, e Ele nos abençoa por isso, quando nós somos obedientes. E as promessas de Deus, Ele precisa da obediência do homem. Por isso que Jesus ele fala para os discípulos: não saia da cidade. Fiquem aí. Fiquem aí, a promessa do Pai vai se cumprir. E nós seremos revestidos do que Deus tem para nós. Eu estou falando lá dos discípulos, mas eu estou falando para a igreja nessa noite. A igreja tem que ter paciência, a igreja ela tem que se converter ao Senhor, a igreja tem que dar a vida ao Senhor. A nossa confiança não é em nós, a nossa confiança não é nos nossos braços, a nossa confiança ela tem que ser no Senhor unicamente. Porque as promessas de Deus, quem cumpre é Ele. As promessas de Deus eu não vou conseguir cumprir elas na minha vida, mas Ele vai cumprir a partir da hora que eu sou obediente. Não estou dizendo que a igreja não é obediente ao Senhor. Eu estou dizendo que a igreja tem que ser obediente ao Senhor. Então, primeira promessa que eu citei, a promessa da salvação. Segunda promessa, a promessa do Espírito Santo. Duas promessas cumpridas na vida da igreja. Duas promessas que fazem a diferença na vida da igreja. Porque a igreja sem salvação, ela não é igreja. Sinto muito em dizer isso, mas isso é verdade. Uma igreja sem Espírito Santo, ela não é igreja. São coisas que às vezes a gente teme a falar para algumas pessoas. Mas nós não podemos também sentir medo de falar a verdade, com medo de machucar. Porque o que nós temos que fazer é falar o que Deus nos manda falar. Porque nós somos servos de Deus. Nós somos chamados para isso. Nós somos chamados para nos gloriar no Senhor. Nós somos chamados para falar os testemunhos do Senhor.
Não é os meus testemunhos que vai trazer vida, mas é os testemunhos de Jesus Cristo na minha vida. Isso é diferente. Às vezes a gente tem se firmado no que eu acho que é, mas não é assim. Eu tenho que me firmar no que Deus sabe o que eu sou. Eu quero falar na terceira. A terceira promessa de vida plena, vida de plenitude para a igreja. Eu separei essas três promessas, porque ela cabe diretamente na igreja. E a igreja tem que viver em plenitude. Mais uma coisa, a igreja que não vive em plenitude, ela não é igreja. Porque a igreja do Senhor, ela é completa. Por mais que nós não saibamos todas as coisas por completo, como diz a palavra de Deus, haverá um dia que Ele, Jesus, voltará. E quando Ele voltar, o que nós conhecemos por parte, já não será mais só uma parte, mas será por completo, por inteiro. E é o que Jesus quer que nós entendamos isso, nessa terra. Não só nessa noite, mas nessa terra. Abram suas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, lá no capítulo 10, versículo 10. E ele está dizendo o seguinte: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que é ter uma vida em abundância? Ter uma vida em plenitude? Ter uma vida plena? Ter uma vida plena é ter a vida completa, sem necessidade de nada. Ser preenchido no sentido de saber aproveitar todos os momentos de uma forma que agrade ao Deus Altíssimo. Porque nós servimos a Deus, então nós temos que agradar a Deus e não agradar o mundo. Nós temos que lembrar disso. E quando eu tenho a plenitude do Senhor dentro de mim, quando eu tenho a plenitude do Espírito Santo agindo na minha vida e me levando para onde quer que Ele me leve, aí sim eu vou fazer diferença nesse lugar. Aí sim eu vou fazer diferença na vida das pessoas. Aí sim eu vou fazer diferença na vida da minha família. Aí sim eu vou fazer diferença na vida dos meus familiares. A plenitude de Deus, a plenitude do Senhor em nós, ela gera alegria contínua. Ela gera força. Ela gera vitória. Gera conhecimento, sabedoria. Gera tudo aquilo que nós precisamos como servos de Deus. Isso aqui nada mais é do que um arregimento do Senhor em nós. Deus está nos arregimentando todos os dias para que nós possamos ter uma vida em santidade, uma vida em abundância da presença de Deus, uma vida onde nós podemos abrir os nossos lábios e declarar ao Senhor o nosso amor, declarar ao Senhor a nossa adoração, e isso frutificar no mundo. Não frutifica só em nós. Eu lembro que quando eu me converti, meu irmão dizia muito para mim: olha, Deus ele nunca dá só para ti. E eu não esqueço disso. Deus, quando Ele quer te abençoar, Ele não te abençoa só a ti. Deus ele abençoa quem está perto de ti também. E a palavra de Deus diz que Ele nos deu as nações. E a nossa fé que vai fazer isso. A nossa fé e o nosso ânimo, o nosso desejo de servir ao Senhor, a nossa obediência à palavra de Deus é que vai fazer isso em nossas vidas, que vai fazer isso na vida de outras pessoas. Algo maravilhoso é você ver uma pessoa que você pregou para ela, que estava perdido, que estava drogado, e um dia ele ir na igreja ou em qualquer lugar, você vê ele testemunhado o que Deus fez na vida dele. Eu posso dizer que Deus me tirou de um buraco e me colocou num lugar maravilhoso, num lugar na presença do Filho de Deus, e Ele me tirou daquele lugar, e Deus me levou para um lugar onde eu nunca imaginei que eu ia chegar, eu nunca imaginei que eu iria pegar no microfone e falar das glórias de Deus na minha vida e na vida da minha família.
Eu sempre falo para alguns colegas que eu não conseguia falar meu nome quando as pessoas perguntavam, porque eu era travado, porque eu era envergonhado. Perdi muitas oportunidades porque eu não falava, eu era calado demais. Hoje o difícil é fazer eu parar de falar, mas falar das maravilhas do Deus Altíssimo na minha vida. Eu sei que Deus ele tem muito mais a fazer por mim, muito mais a fazer por vocês, muito mais a fazer pela igreja. E a gente vai ler mais uma vez lá do Salmo 119. Eu gostaria que os irmãos voltassem lá para o Salmo 119, para a gente dar continuidade nas promessas que Deus tem para nós. Deus ele não desiste de nós. Deus ele nunca desistiu de nós. Por mais que mudaram algumas coisas, ele nunca desistiu de nós. Deus preparou um lugar para nós. Deus nos fez num lugar, não quero dizer no lugar físico, mas ele nos fez no lugar espiritual. Deus ele nos fez dentro dele quando ele pensou em nós. Ainda uniforme, diz a palavra de Deus lá no Salmo 139. E eu quero ler agora o Salmo 119, no versículo 49 e o 50, diz assim: lembra-te da palavra dada ao teu servo, pois me deste esperança. Esta é a minha consolação na angústia. A tua promessa preserva a minha vida. Olha só o que a promessa de Deus faz nas nossas vidas. O salmista, ele fala, ele confessa, ele declara isso, ele declara que a palavra dada a ele, e eu digo a palavra dada à igreja, é que preserva a vida da igreja. As palavras de promessa, as promessas de cura, as promessas de plenitude, as promessas do Espírito Santo, as promessas de salvação, são essas promessas que nos faz passar por esse período de angústia, por esse período de tribulação, sem nenhum problema. Por mais que a gente sofra um pouco, é pouco, não vai durar para sempre. Por mais que a gente ache que está demorando, as promessas de Deus sempre vão nos alcançar. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Eu gostaria de dizer para os irmãos nessa noite: não desista. Não pense que você está fraco porque a situação tem te tirado as forças espiritual, as forças físicas e mental. Não. Eu quero dizer para você nessa noite que Deus sempre tem mais para ti. Deus sempre tem muito mais para nós. Deus tem sempre muito mais para a sua igreja. Em nome de Jesus. Então as promessas de Deus, ela preserva as nossas vidas. Aleluia, glória a Deus. Oh, aleluia. É o que a gente mais gosta da vida, né? E quando preserva a vida da gente, é uma maravilha. Glória ao nome santo de Jesus. Se voltarmos lá no livro de Gênesis, lá no capítulo 12, não precisa abrir, no versículo 3, Deus falou para Abraão, lá no 1 e o 2, para ele sair da meio da velha terra dele. E lá no 3 ele diz o seguinte: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Eu não quero falar de maldição, eu quero falar da bênção que Deus diz que abençoará aqueles que nos abençoar. E nós vamos orar para que Deus abençoe aquelas pessoas que nos amaldiçoarem. É isso que Deus quer quando Jesus disse: ama teu próximo como a ti mesmo. Ama teu inimigo. Se nós queremos as promessas de Deus cumpridas em nossos dias, cumpridas em nossas vidas, cumpridas em nossa igreja, na igreja do Senhor Jesus na terra, nós temos que fazer a vontade do Pai que estás nos céus. Então essa promessa, ela permanece até hoje, a toda a descendência de Abraão, eu creio. Porque eu creio que toda a descendência, mesmo que não seja da carne nem do sangue, mas que seja espiritual pela fé no Filho de Deus, ela vai nos preservar a vida, ela vai nos salvar, ela vai nos dar algo agradável e vai nos dar fruto para que nós possamos servir ao Senhor e dar ao Senhor. Porque o que Deus quer são os frutos.
o fruto de nossas promessas, os frutos de nossa obediência. Então que sejamos obedientes todos os dias de nossas vidas, e que nós possamos deixar cumprir em nossas vidas e em nossos dias o que Deus quer que se cumpra em nossas vidas. Porque uma coisa eu aprendi, que as promessas de Deus só não se cumprem na minha vida e na sua vida se nós desistirmos dela. Deus, ele não força ninguém, mas Deus, ele tem promessa de vida. Deus, ele tem promessa de salvação. Deus, ele tem promessa do Espírito Santo em nossas vidas, para que nós possamos usufruir, para que nós possamos nos sentir completos na sua presença. Se nós somos faltos de alguma coisa, somente no Senhor nós vamos encontrar. Então eu quero pedir a vocês nessa noite, irmãos, irmãs, não desistam das promessas de Deus. Porque Deus, ele nunca desistiu de nós. Deus nunca desistiu de nos dar as promessas dele. As promessas que ele faz, ele cumpre. Toda a promessa de Deus, ela foi cumprida. Toda a promessa de Deus, ela é cumprida. E nós temos que abrir o nosso coração. Nós temos que deixar o reino de Deus vir sobre nós. Nós temos que esperar o que Deus prometeu a nós, que o reino dele viria sobre nós. E ela virá, o reino de Deus virá em nossa obediência. O reino de Deus virá na nossa fé. O reino de Deus virá baseado no que a palavra dele tem falado a cada um de nós dentro dos nossos corações. Então, se nós precisamos de alguma coisa, se nós queremos alguma coisa, é no Senhor. O Senhor, ele tem para nós. O Senhor, ele dá a cada um de nós conforme a nossa necessidade e conforme o tempo que é preciso. Então não precisa, irmãos, não precisa a gente ficar perturbado, não precisa a gente ficar louco, não precisa a gente ficar irado. Não, a gente precisa confiar. A gente precisa esperar. Porque Deus ele tem preparado as promessas. Deus, ele tem enriquecido o nosso coração com a palavra dele e tem nos ensinado a andar nos caminhos dele, para que nós possamos ser bem-aventurados, como diz no versículo 1 do capítulo 119. Bem-aventurados os que trilham caminhos retos e andam na lei do Senhor. Se nós queremos ser bem-aventurados, se nós queremos ser alegres, felizes no Senhor, nós temos que cumprir o que ele tem proposto a nós. É igual um emprego. Quando você se emprega em algum trabalho, em alguma empresa, você lá, de acordo com sua função, está escrito tudo que você tem que fazer. Se você consegue cumprir aquilo bem, automaticamente você permanece mais tempo. Ou você pode esperar um pouco de tempo para que você se aprimore com aquilo, mas automaticamente você vai ser abençoado por aquilo, pelo seu patrão, pela empresa, se você fizer o que for mandado no contrato. E nesse Salmo 119, ele fala todas as coisas. Se a gente for ler ele todo, a gente vai ver tantas maravilhas, tantas vitórias que esse salmista ele colocou aqui, tantos ensinamentos que o salmista colocou aqui, que vai fazer a gente refletir e ter um momento de adoração ao Senhor. Porque as promessas de Deus, elas são para nós. As promessas de Deus, elas são cumpridas em nós. A partir da hora que nós somos fiéis a Ele. A partir da hora que nós somos obedientes a Ele. Eu quero convidar vocês em casa a ficarem de pé. Desafio vocês a ficarem de pé, se estão sentados, se estão deitados. Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos. Faça a sua oração de adoração ao Senhor. Fala ao Senhor as tuas necessidades. Fala para o Senhor da tua promessa, da promessa que Ele tem feito a ti e você não tem visto o resultado. Fala ao Senhor do teu coração. Fala ao Senhor na beleza da santidade dEle, porque Ele é digno e Ele quer ouvir isso da tua boca. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar em adoração. Deixa o Espírito Santo de Deus te levar em santidade, em seriedade, em verdade. E que a sabedoria do Senhor, ela repouse sobre ti. Que a sabedoria do Senhor repouse sobre a igreja.
Nós te adoramos, ó Deus, nós te bendizemos, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem preparado para nós, que nós já conhecemos, e por tudo que nós ainda não conhecemos, Deus. Eu sou grato a Ti pelo Senhor ter enviado o Teu Filho amado, para vir nessa terra e ter resgatado todos nós, ó Pai, do lugar de morte, de um lugar, Senhor Jesus, onde nós não teríamos solução, mas nós iríamos diretamente para o inferno se o Teu Filho não viesse aqui morrer por nós e nos resgatar para o Teu reino de glória, para o Teu reino de luz. Eu te agradeço, Senhor, pelo Senhor ter confiado a nós a Tua glória nesses dias. Eu te agradeço pelo Senhor ter nos preenchido com o que nós temos que falar, com o que nós temos que fazer, com o que nós temos que viver nessa terra e com o que nós temos que nos alimentar. O Senhor tem nos mostrado, Pai, o que é importante que nós saibamos e o que é importante que nós façamos. Eu sou grato a Ti pelo Senhor ter aberto os meus olhos para que eu possa enxergar o Teu reino espiritual, ter aberto os meus ouvidos para que eu possa ouvir, Senhor Jesus, o Teu Espírito falar. E te agradeço pelo Senhor ter me abrido o entendimento para que eu possa compreender quando o Senhor fala comigo. Eu te agradeço pela Tua igreja, Pai, permanecer firmada no Teu santo nome, porque o Teu nome tem poder sobre todas as coisas. E a Tua palavra fala que todo joelho se dobraria diante do nome de Jesus. Nome maravilhoso, nome formoso. Nome esse que nos resgata todos os dias e ainda hoje resgata pessoas que estão no cativeiro. Oh, glória a Teu santo nome, Deus Santo de Israel. Obrigado pelos feitos maravilhosos, meu Pai. Obrigado pelos testemunhos que as pessoas têm dado a Teu respeito, Senhor. Obrigado também pelos dias maus que nós temos vivido, porque nós precisamos, ó Deus, a cada dia nos achegar a Ti, porque nossa solução é no Senhor e em mais ninguém. A nossa resposta é no Senhor e em mais ninguém. A nossa vitória é no Senhor e em mais ninguém. Então enche, Pai, o nosso coração a cada dia de fé, de vontade, de permanecer firmado no Senhor. Para que nós, ó Deus, a cada dia possamos levar, Senhor Jesus, o Teu nome àquelas pessoas que ainda não Te conhecem. Aleluia. Glória a Deus.